Edificando Vidas. Eu sou Janaína Pedrosa. Faz uma temporada que nós estamos falando, sendo ensinados pelo Senhor sobre graça, graça e mais graça. Há alguns dias, tudo começou com aquele texto de Hebreus 4,16, que a palavra do Senhor diz assim: aproximai-vos do trono da graça para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. E eu disse para vocês que me aproximei naquela estação para receber um tratar de Deus em algumas coisas específicas quando eu dei com os burros na água. Então, a Bíblia diz em Romanos 2,4, você não considera que é a bondade de Deus que te favorece conduzindo você ao arrependimento? Então, eu te falei que a gente é acolhido pelo Senhor. Ele nos acolhe com muita bondade quando nós erramos, quando as coisas não vão como queríamos, ou quando nós saímos da rota, nesse contexto. E esse tratar dele com muita bondade nos leva a um lugar de mudança de mente, mudança de atitude, Só que eu percebi que quando esse processo de tratar conosco, desse lugar de aceitação, de favor, de graça, onde tudo está feito por causa de Jesus, ele vai nos tirando dessa mentalidade legalista, onde nós temos que fazer para ser aceitos, acertar tudo para que ele nos receba e trabalhar então para receber o pagamento. Então ele lida conosco nesse ambiente de graça para arrancar de nossa mentalidade todo o entendimento legalista, e ele trabalha com você assim: você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, impregna você com essa verdade. Só que depois disso eu percebi que o Senhor começa a nos conduzir a um outro lugar. Romanos capítulo, se você ler os versículos 6, o 1, 11, 12 até o 14, esses são os que eu queria ler algumas coisinhas. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Lá no 6 ele diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. 11, 12 diz assim: assim também vós, assim também, considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. E não reine mais em vosso corpo mortal o pecado, para lhe obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco se apresente os seus membros como instrumento de iniquidade, mas apresente-se a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça, porque o pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu percebo que uma vez que ele trata conosco deste lugar, onde nós estamos justificados, nos traz revelação da graça, nos acolhe com bondade e começa a trabalhar conosco numa identificação da gente, que nós somos a justiça de Deus, ele vai ministrar para nós, pelo menos foi assim que eu entendi. A próxima etapa dentro dessa graça, eu pensei, ele não vai falar mais comigo nada sobre o pecado, porque eu sou a justiça de Deus. E eu percebi que ele me trouxe em memória outra vez aquele texto de Hebreus 12, que fala assim, que considerando toda aquela turma que venceu em fé, ele diz assim: se desembarace de tudo que te, de todo o peso e do pecado que te assedia. E ele fala em algumas versões, a palavra do Senhor diz assim: de tudo que te torna vagaroso, lento, E numa última etapa, já faz vários dias, e eu fiquei quietinha esperando que o Senhor concluísse isso dentro de mim. Ele vem ministrando para mim: uma vez que você hoje não tem mais uma mentalidade, uma consciência de pecado, mas uma consciência de justiça, eu preciso te estabelecer em um lugar de convicção. A Bíblia também diz em Judas que alguns, Judas 4, transformaram a graça em libertinagem. Ele diz: não compreenda mal a minha graça. O pecado é tudo de onde eu já te tirei. Essa consciência não está estabelecida em você, tampouco se entregue novamente a essa prática. Não deixe a sua consciência ser corrompida, porque o pecado vai te tornar atrapalhado, vai fazer você ficar lento, vagaroso, pode te colocar em situações danosas. Então, amados, entendendo a graça de Deus, recebendo essa graça, sendo tratados com bondade, sendo levados por um caminho onde Deus vai nos revelar que nós somos a justiça, eu percebo que lá na última etapa, aí depois de me estabelecer nesse lugar, ele tratou comigo: não esqueça, esse lugar que eu te tirei
é tudo que você não deve voltar nem querer. E é possível, depois de estar estabelecido como a justiça de Deus, se entregar a velhas práticas. Isso vai fazer perder tempo, vai te envergonhar, vai te deixar vagaroso. Então, não volta mais. Não pensa que a graça de Deus é um lugar para se viver de toda forma. Vive como morto para o pecado, que de fato é que você é. Vive para Deus essa nova vida. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Compartilha vida. Vida no Espírito. Mortos para o pecado. Vivos para Deus. Grande beijo.